Queremos refletir, meus irmãos, sobre gratidão, obviamente. Baseamos essa reflexão em 3 textos em especial que nos darão a direção. O primeiro e o principal deles é o de Colossenses, capítulo 3, versos de 15 a 17. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 3, versos de 15 a 17. Também falaremos de Lucas 17 e também do Salmo 103. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3, de 15 a 17. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bem, falar sobre gratidão usando a Bíblia é muito fácil, porque é impressionante como esta é uma marca do povo de Deus, e depois será uma marca da igreja. E todos concordam que esta deve ser uma marca do crente, gratidão. Por isso que ele começa esse texto dizendo: e sede agradecidos. A igreja de Colosso, ela tem algumas curiosidades. Apóstolo Paulo não conhecia Colosso, passou perto, mas não conhecia aquela igreja. Ela foi organizada por Epáfras, chamado de conservo, ou seja, aquele que trabalhou junto com Paulo, e estava com Paulo em Roma quando ele escreveu essa carta. Paulo estava preso também. Agora, o que é curioso dessa carta, e o que é genial dela, é que o apóstolo Paulo está preso e agradece. A igreja está passando por perseguições e agradece. E em vários momentos dessa carta ele vai pedir para agradecer também. E isso, meus irmãos, só crente pode entender. E só crente deve fazer, agradecer ao nosso Deus. E é extraordinário o que esse texto nos mostra, e outros também. Lucas 17, por exemplo, conta a conhecida história dos 10 leprosos. Sempre que falamos de gratidão, lembramos dela. 10 leprosos veem Jesus longe e gritam: Senhor, Jesus, mestre. Interessante, ele chama assim: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. A lepra naquela época era uma das piores doenças da época, hoje chamada de hanseníase. A lepra era uma doença excludente. Eles viviam em bandos isolados e tinham que andar com sinos e badalos avisando que eles estavam chegando, para as pessoas fugirem. Altamente contagioso e sem cura, provocava, meus irmãos, realmente muitos danos à sociedade da época. Esses 10 que viviam juntos era formado por um grupo de judeus e samaritanos, 10 leprosos, e gritaram pedindo ajuda. Jesus responde assim: vai até o sacerdote e faz o que tem que ser feito. Naquela época, quem definia se a pessoa estava doente ou não, com lepra ou não, era o sacerdote, em que examinava a pessoa e declarava: está puro, limpo ou com enfermidade. Bem, enquanto eles andaram, diz a palavra de Deus que eles foram curados. A lepra causa manchas e feridas em todo o corpo. Para o efeito dessa cura ser tão perceptível assim, provavelmente, meus irmãos, aquelas feridas foram saradas enquanto eles estavam caminhando. Foram curados da pior doença da época. E é interessante que nessa história, diz a palavra de Deus, que 9 continuaram a sua caminhada, um parou. Deve ter olhado para as mãos, deve ter sentido o rosto e voltou. E chegou para Jesus e agradeceu. Jesus pergunta: não eram 10? Cadê os outros 9? Bem,
Ele não sabia o que era ele, mas esse homem voltou para agradecer. Por isso, aprendemos, meus irmãos, aprendendo a agradecer. Na realidade, vamos fazer em 3 partes: aprendendo a agradecer, agradecendo e sendo grato, que é diferente. Aprendendo a agradecer. De acordo com os pesquisadores e cientistas, o ser humano tem maior tendência de lembrar das coisas ruins. Que coisa isso! E é interessante, é por isso que os jornais, na verdade, destacam muitas vezes o lado negativo, as tragédias mesmo, que dão ibope, como se diz por aí. Mas parece que a gente lembra muito mais das coisas ruins. Tem toda uma explicação científica para isso, que não é o caso aqui. Podemos, talvez, do ponto de vista bíblico, lembrar que isso é a própria consequência do pecado. Por que será que temos dificuldade de lembrar de tudo que foi bom, dado por Deus, abençoado por Deus, demonstrado em poder sobre nossas vidas? Por que será? Precisamos, meus irmãos, entender como o salmista no Salmo 103 diz assim: e Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Deveríamos andar com um caderninho aberto para anotar as bênçãos diárias. Deveríamos ter, meus irmãos, nossos cadernos de oração, uma página para pedidos, outra para gratidão. Deveríamos olhar para o céu e agradecer, e viver a vida e agradecer. Precisamos disso. Precisamos lembrar do que passou e onde estamos agora, e dar glórias a Deus. Precisamos reconhecer que Deus é o Senhor da vida e da nossa história, e mesmo que algo ruim aconteça, e nós cremos que Ele é o nosso Senhor, ainda assim agradecerei ao Senhor. Como diz o poema de Abacuque: ainda que a videira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nem os gados não estejam mais lá, todavia eu me alegrarei no Senhor Deus da minha salvação. Precisamos contar as bênçãos e listar as coisas que Deus fez e continua a fazer, para sermos gratos. E devemos, como diz o texto de Colossenses, fazer tudo para a glória do Senhor. E aqui vai uma diferença. Por isso que eu falo que para o crente é fácil agradecer, porque se a gente faz tudo para a glória de Deus, é Deus o Senhor de todas as coisas, e eu sou servo desse Deus, tudo será para a glória dele. Mas o texto também nos ensina a agradecer em 8 tópicos simples. Primeiro, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Como disse no início do culto, só por Cristo já somos gratos. Louvando a Deus, e diz o texto, louvando com salmos, hinos, cânticos espirituais. Lembrando rapidamente, meus irmãos, a diferença de louvor e gratidão. Louvamos a Deus por quem Deus é: Senhor eterno, imortal, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, Criador, Senhor de todas as coisas. Antes da história Ele já era, e Ele continua a ser e o será eternamente. Por quem Deus é, nós louvamos. Pelo que Deus faz, nós agradecemos. E essa é a diferença. Dando prioridade ao que é eterno, ao invés do que é temporário. Porque muitas vezes nós queremos tantas coisinhas pequenininhas, e o que é eterno vale a pena. Olhando para além da situação. Eu volto ao exemplo de Paulo preso. Ele pede aos colossenses que orem por ele para que ele seja livre, mas ele estava preso. E é impressionante quando estamos debaixo da vontade de Deus, mesmo com limitações, Deus abençoa.
e por isso agradecemos. Contando as bênçãos das grandes às menores, vivendo o presente pela fé, com esperança no futuro e fazendo de todo o coração a gratidão, nunca da boca para fora. Que nunca sejamos obrigados a agradecer, que nunca sejamos, área, você tem que agradecer. Não, você agradece. É como a gente fala de dízimos e ofertas. Eu não gosto muito de falar a respeito disso no contexto de culto, no contexto doutrinário. Claro que podemos falar, sabe por quê? Porque quem deve dar com alegria, com amor, com carinho. E quem deve agradecer da mesma forma. Como é bom agradecer a Deus de todo o coração. Bem, e com isso, precisamos aprender a ser gratos. Foi Matthew Henry, um comentarista bíblico do passado, que disse: agradecer é bom, mas viver agradecido é muito melhor. E essa é uma temática de Colossenses, ser grato, viver grato. Tem muita gente ranzinza, tem muita gente com situações difíceis, tem muita gente com muita coisa. Nós precisamos de mais pessoas gratas, pois isso traz em si alegria em meio à dor, esperança quando tudo falha, disposição para seguir em frente, reconhecimento das bênçãos do Senhor e, como certo autor disse, viver entre bênçãos recebidas e bênçãos esperadas. Assim é a vida do crente, entre bênçãos recebidas e bênçãos esperadas. E por fim, que as pessoas possam olhar para cada um de nós e reconhecer que somos gratos ao nosso Deus. Outro autor disse sobre isso: o pulso da oração é o louvor, o coração da oração é a gratidão, a voz da oração é a obediência e o braço da oração é o serviço. Vamos pulsar este coração da oração agradecendo. Vamos ficar de pé e cantar.